Quando si parla di favelas, la prima cosa che viene in mente a tutti è criminalità. Come abbiamo visto, però, non è solo così. E ridurle a ciò significherebbe perpetrare un pregiudizio. Solo il 5% dei favelani è infatti coinvolto in azioni criminali, azioni che talvolta coinvolgono elementi di una polizia corrotta. Ma cosa succede quando i narcotrafficanti vengono presi e non semplicemente fatti scappare dalla polizia stessa e incarcerati? Le carceri sudamericane sono rinomate per essere tra le peggiori al mondo. Quanto, quindi, chi vi entra ne esce risanato? O quanto, invece, questi luoghi contribuiscono a rafforzare il tessuto criminale già esistente dentro e fuori la cella? Il Brasile è il terzo paese al mondo in quanto a popolazione carceraria, dopo Stati Uniti e Cina. Attualmente sono più di 500.000 i brasiliani dietro le sbarre, in centri di detenzione paragonati sempre più spesso a gironi infernali, dove il malumore si trasforma quotidianamente in rabbia e la rabbia, talvolta, degenera in violenza. Il nostro tentativo di tessere i vari aspetti di un Brasile in costante evoluzione in una tela che renda giustizia a tutte le parti in causa ci porterà oggi ad incontrare chi in prigione ha vissuto per anni e chi ci vive ancora. Un viaggio in prima linea tra demoni e chiese evangeliche, tra detenuti e detentori, tra condanna e assoluzione. Come abbiamo visto in passato, quando si discute dell'azione delle forze di polizia in favela, sembra che la polizia dica una cosa e i favelani un'altra. Cosa succede quando i favelani vengono arrestati e quindi portati via dai luoghi in cui vivono e imprigionati? La prima persona con cui parlo di questo è Hércules, il sindaco della favela in cui abbiamo passato molto del nostro tempo, il complesso da Peña, la più pericolosa di Rio, fino a che, nel novembre 2010, le truppe speciali della polizia sono entrate mettendo in fuga i narcotrafficanti. Do you know anyone that's part of the community that went to prison and now is out and living here again? Conheço. What do they say about the conditions of the prisons that they were in and how they were treated? A maioria das pessoas, alguns que eu conheço que foram presos, né, moradores que voltaram, disseram que viver na cadeia é um inferno, né? A cadeia é tudo de ruim, lá não é para homem, é para bicho. Entendeu? E além do mais, tem outra coisa que nós no Brasil temos que aprender, é ressocializar essas pessoas. Eles estão lá dentro e aí não fazem nada para que eles ressocializem. Não dão curso, não fazem eles aprender uma profissão lá dentro. Quando ele vem para fora, já é marginalizado, né? Já são marginalizados de ser bandido. Quando chega aqui fora, as portas se fecham e volta para o crime. Não tem outra opção. A nossa cabeça é vazia, é a mente do diabo. Quello di Hércules è il punto di vista, forte, dell'abitante di una delle favelas più discusse di Rio. Per far luce sulla situazione delle carceri in Brasile, decido di andare a San Paolo per incontrare due personaggi super partes. Fernando Salla, professore di sociologia e violenza nelle prigioni all'Università di San Paolo, e Drauzio Varela, autore del famosissimo libro Stazione Carandiru, al quale si ispira l'omonimo film. Why is Latin America the most violent continent in the world? Nós temos na América Latina classes sociais muito diferentes. Tem gente com altíssimo poder aquisitivo e gente que mal consegue o suficiente para sobreviver. Mas isso existe em outras partes do mundo, em que não há violência. Na Índia, por exemplo, nós temos cidades superpopulosas, mas há outras cidades superpopulosas no mundo que não são violentas. Tóquio mais povoada do que São Paulo, e é uma cidade muito menos violenta do que essa. O fato é que nós temos na América Latina, de um modo geral, essa diferença social gera uma população que vive em boas condições econômicas, que tem acesso à educação, etc., e que tem poucos filhos. E uma população de gente pobre, que não tem nenhum desses acessos e que tem muitos filhos. A estrutura familiar é frouxa. Periferia das cidades brasileiras, você entra nas casas, você não vê homem. Não há homens nas casas, são só mulheres. Por quê? Porque os homens foram embora, abandonaram as famílias. No Brasil, 60% das residências no Brasil, dos lares no Brasil, são conduzidos exclusivamente por mulheres. A violência tem múltiplas causas.
Mas há 3 causas que são cientificamente comprovadas. A primeira qual é? São crianças que na primeira infância foram abusadas ou que não receberam carinhos. A segunda é uma adolescência criada sem princípios rígidos de moral, de comportamento social, etc. E a terceira é a convivência com pares violentos na adolescência. In Brasile oggi ci sono leggi severissime contro ogni forma di violenza e di discriminazione razziale. Perché allora il sistema penitenziario è ritenuto tra i più arretrati al mondo? Do you think that one of the reasons why prisons in Brazil or Latin America are just a reflection of what the society at large is? Eu acho que nós temos um problema um pouco mais complexo aí. As leis brasileiras são leis muito avançadas, mas a aplicação das leis é muito discriminatória. A cadeia é feita basicamente para a população de baixa renda. É uma tradição da época do Império, da época da escravidão. Cadeia no Brasil, na época da escravidão, era feita para negros. Os brancos não iam presos. Sofriam outros tipos de sanção, mas não iam para a cadeia de jeito nenhum. E essa tradição, de alguma forma, persiste até hoje. Eu nunca vi na cadeia alguém com dinheiro. Se os filhos da classe média, os filhos dos que têm mais dinheiro, fossem para a cadeia, as cadeias seriam melhores. Como isso não acontece, as cadeias ficam em condições muito, muito frágeis. Fernando, can you first of all give us a general overview of what the situation of prisons is in Brazil? O Brasil teve nas 2 últimas décadas um crescimento da população encarcerada estrondoso, por assim dizer, né? Nós tivemos um salto de alguma coisa em torno de 80 e poucos mil presos no início da década de 90 e hoje o Brasil tem 500 mil presos, né? Sendo que São Paulo, o estado de São Paulo, responde por quase 35% desses presos de todo o Brasil. Então, o que se encontra é um número muito grande de violações de direitos humanos, as condições são muito degradadas, há uma superlotação crônica dentro das prisões. Há uma defasagem, faltam vagas, a ordem de 200 mil vagas in todo o sistema. Varela, fin da giovane medico, ha manifestato particolare interesse per il lavoro con i carcerati e così, per decenni, ha svolto la sua opera nel carcere più infimo del Sud America, la casa di detenzione di San Paolo, popolarmente conosciuta come Carandiru. Si tratta di una prigione che è rimasta attiva dal 1920 al 2002 e che è diventata nota a livello internazionale nel 1992 per la brutale repressione di una rivolta al suo interno. Carandiru era um experimento macabro da natureza. Era uma cadeia que tinha 7 mil presos. Tinha 7 pavilhões. Os presos ficavam distribuídos no caminhão. Mas era uma cadeia interessante, porque completamente diferente da imagem que a gente tem das cadeias do cinema. Cadeia do cinema, fica todo mundo trancado, os guardas com metralhadora, e os presos andam em fila, vão para o pátio, os guardas com a metralhadora acompanhando. Carandiru não era nada, tinha uma muralha em volta da cadeia, a muralha era com guardas armados. Mas os funcionários dentro da cadeia andavam assim, desarmados. E eram pouquíssimos. Então você pegava um pavilhão com 1.500 presos, tinha 6, 7 funcionários durante o dia. Pouquíssimos. Eu sempre dizia lá, se os presos se fossem organizados e combinassem, vamos embora, eles sairiam, eles iam embora. You said 7,000 people in Carandiru for a capacity of how many? Metade disso. Não, temos 3.000 seria a capacidade, chegou a ter 9.000 até. Mas a média era 7.500, 7.800, perto de 8.000 presos. A cadeia era organizada dessa maneira, tinha leis próprias muito claras, e as leis do crime são muito interessantes, porque as leis do crime não são escritas. Enquanto nós temos um código penal complexo que prevê situações, e tem situações que o nosso código penal não prevê, situações novas, agora crime na internet, não está no código penal. O Código Penal da Criminalidade prevê toda e qualquer situação. Todas as situações. Todas. Não há. It's not written. It's oral. Eles têm 3 penas. Ou você é expulso da comunidade. Inside of the prison. Inside of the prison. Você tem que ir para um outro lugar
Em geral, as cadeias têm uns lugares que eles chamam de seguro, que é onde o preso fica protegido dos outros, né? Ou você vai para esse seguro, e aí você está desmoralizado para sempre no grupo, que é uma pena muito dura, ou você apanha. E não apanha com a mão, nunca vi ninguém bater com a mão, eles batem com um pedaço de pau, com um cano de ferro, ou morre. E a pena não é como a gente aqui, você pratica um crime hoje e vai ser condenado daqui a 8 anos. A pena é de aplicação imediata. Have you seen a lot of people die because of Muitos. this? How would they get killed usually? By knife, By com knife. faca, And they knew that they were going to get killed. quase sempre. Did you have to try and save people in the hospital that were knifed because of one of these things? Algumas vezes, em geral eles não davam chance de resposta, sabe? E morria muita gente naquela época. Mas aconteceu uma coisa interessante nas cadeias aqui de São Paulo. Sempre houve vários grupos nas cadeias, mas em São Paulo o que aconteceu foi que um grupo tomou o poder. Né? Lei de Darwin, né? Um grupo mais apto tomou o poder. E nessa tomada de poder eu acompanhei bem, porque isso aconteceu na detenção. Aí foi um grande número de mortes. Eles mataram todos os inimigos que se opuseram. What is the number one priority that the government or the authorities should focus on as far as trying to fight gang crime within the prisons? O crescimento da atuação de gangues, de grupos organizados dentro das prisões, se deve exatamente às condições insatisfatórias da parte do Estado. And that's how the PCC started, right? Isso, exato. Então, esses grupos, esse e outros grupos, passaram a ter uma atuação nas prisões à medida em que o Estado, as autoridades, não foram capazes de manter a ordem interna. L'omologo a San Paolo del Comando Rosso, CV, di Rio, è il primo comando della capitale, PCC, fondato nel 1993 da alcuni sopravvissuti al massacro di Carandiru. Le analogie tra le due organizzazioni sono molte. Innanzitutto, la protezione che forniscono in carcere a chi si unisce a loro e la richiesta mensile per tale protezione di una somma da pagare. Questa somma aumenta enormemente una volta che il detenuto è in libertà e spesso fornisce a quest'ultimo la possibilità di guadagnare quei soldi attraverso traffico di droga, rapine e rapimenti. In a few words, can you tell us what were the sounds in the prison and what was the smell? Desde criança eu sou fascinado por filmes de cadeia. Porque a cadeia, a hora que bateu a porta, você sente que você está do lado de dentro da cadeia. E aí começa uma tensão que é permanente. E você só vai, depois com o hábito, essa tensão você parece que nem sente mais. Mas quando você sai, você percebe que estava tenso dentro. E essa sensação é muito interessante. Porque as portas que batem nas cadeias não são portas como as comuns. O que bate é porta de ferro, aquele blim. O tempo inteiro pode acontecer alguma coisa sempre. Não quer dizer que vai acontecer, lógico. Em geral não acontece nada. Mas pode. Porque a pior coisa de uma cadeia não é a cadeia em si, não são os guardas, não é a polícia. A pior coisa da cadeia é o prisioneiro. Porque o pior inferno que você pode enfrentar numa cadeia é criado pelos seus próprios companheiros. Às vezes as pessoas perguntam o que o preso mais quer na vida, né? Qual é o primeiro desejo mais forte que ele tem? Estamos dizendo, é a liberdade. Não é a liberdade. Quando você está na cadeia, o teu desejo mais forte é sobreviver, é sair vivo da cadeia. E para sair vivo, você vai ter que sobreviver e aprender quais são as leis de comportamento e vai agir de acordo com elas. Então você vê de pessoas que não eram violentas na rua, que praticaram um tipo de crime qualquer, mas que não envolviam violência, que na cadeia assassinam outras. Se estivessem na rua, não fariam isso. Mas foram contaminados por aquele ambiente e, por necessidade de sobrevivência, tiveram que se comportar dessa forma. Very last question. What is the biggest myth to undo about life in prison? O maior de todos é que a superpopulação aumenta a violência. Não é verdade, é o contrário disso. Quanto mais gente você põe no ambiente, mais menor se torna a violência. Por quê? Porque os homens não são ratos. Os ratos, quando você enche a gaiola de ratos, eles se matam. Os homens não são ratos.
Os homens formam associações. Na cadeia, se você está num ambiente muito exprimido, muito pequeno, você vai ser obrigado a estabelecer regras de convivência. E essas regras de convivência serão necessariamente pacíficas, embora os contraventores sejam punidos com violência. Il 9 dicembre 2002, 250 kg di dinamite hanno annientato Carandiru, quel luogo che per molti era stato una casa e un inferno. La storia di Carandiru, della vita all'interno della prigione, della rivolta e del numero delle vittime, su cui non tutti concordano, mi affascina. Così come mi affascina immaginare le individualità, le personalità, le storie dei suoi detenuti. Mi impunto. Dobbiamo riuscire a trovare un ex carcerato della famigerata prigione. Dopo vari tentativi, riusciamo a trovarne uno. Lui si chiama Pascal, ha 49 anni e il suo percorso criminale è iniziato a 22 anni, qui a San Paolo, con frodi fiscali. Tell us something about the years that you spent in prison. Give us an idea of what prisons in Brazil, especially back then, were really like. Em 86 não existia a visita íntima dentro da cadeia. Então é um termo bem da malandragem mesmo. Se você não se garantisse, você virava mãe. Era como se fosse na selva. Ou você comia ou era comido. Did he suffer any sexual abuses himself? Não. But you Não, saw- então, mas é isso que eu estou falando. A dignidade do ser humano dentro da prisão vale muito. Ou você mata ou morre. E eu vivi. Não preciso falar mais nada. E é assim, é muito dura, porque você convive com a morte constantemente. How did you get caught? Eu fui pego aplicando golpe em joalherias, a primeira vez. Aí foi em 1986 que eu conheci a casa de detenção. Eu já tinha 26 anos. Não, então, com 26 anos eu fui pego pela primeira vez. Eu já estava no crime desde os 22, mas assim. So the total amount of years that you spent in jail were 7. Ao todo foram 15 anos. Aí eles me colocaram dentro de um avião e me mandaram para o interior, numa penitenciária. Dentro do avião, eu já tinha sofrido esse acidente na perna, trabalhando na casa de detenção. Eu caí e quebrei, fraturei o fêmur. E a minha perna não dobrava, ela só ficava nessa posição. Dentro do avião, eu tinha que ficar algemado, com as pernas atrás de 2 canos e nessa posição. Só que essa perna não dobra. E eu tentei explicar isso pro policial. Só que ele estava com cada um de um lado, com um Rottweiler na mão, um cachorro, e o outro me mandando dobrar a perna. Como eu falei, a minha perna não dobra, ele pisou em cima e quebrou a platina que eu tenho na perna. What did you feel? How did you react when that happened? Não dava para sentir muita reação quando você está sob pressão, porque você estava num avião, você não sabia o que ia te acontecer, não sabia para onde você estava sendo levado, você estava algemado, cercado de policiais, cachorro. Então, naquela hora eu senti a dor, mas não deu tempo nem de sofrer o impacto da dor. Why do you think the police officer did that? Porque ele está ali para isso. Dentro da mente dele, ele está ali para isso, para humilhar, para te agredir. Uma vez por mês, a polícia do choque invadia a casa de detenção com os cachorros. Eu passei um bom tempo. E às vezes o cachorro defecava no chão e ele de luva ia lá, pegava a merda do cachorro e esfregava em você, só para te humilhar. Eu acredito hoje, depois da minha experiência, que não adianta você pegar o cara que cometeu um delito ou qualquer coisa e jogar dentro de uma cadeia e deixar ele lá. Você não faz nada. Aqui no Brasil nada é feito para poder tirar essa pessoa, mudar a mente dessa pessoa. A pessoa chega lá e fica na ociosidade. Não tem trabalho, não tem estudo, não tem um acompanhamento psicológico, não tem nada disso.
Parlare con Pascal è stata una prova dura. L'ho incontrato nel suo ufficio, dove ripara vecchi computer, e da subito sono stato confrontato con gli incidenti che ha subito. Da una parte sento quindi compassione e affetto nei suoi confronti. Dall'altra, dopo tutto, mi trovo davanti ad una persona che mi fa capire di aver ucciso degli esseri umani. Do you have trust in the police? Hoje tenho, eu às vezes até me vejo assim. Eu, quando estava na cadeia, dei facada em polícia. Em rebelião, a gente sequestrava eles, barbarizava. Hoje, eu precisei da polícia esses dias. Minha casa foi assaltada 2 vezes. E hoje eu vejo que, assim, apesar de tudo, existe aquela polícia que sobe o morro para receber dinheiro, existe aquela que vai para prender o traficante. E così arriva il momento di parlare dell'esperienza di Pascal a Carandiru. Have you ever been to Carandiru prison? Eu passei 8 anos no Carandiru. Can you tell us what happened there in 1992? Todo mundo faz muita fantasia sobre essa data, porque muita gente... o Drauzio Varela mesmo, ele participou da composição de um filme, mas existe uma coisa que ninguém sabe. A história que o ladrão contou para a polícia e a história che a gente viveu realmente. Secondo la versione ufficiale, col massacro di Carandiru, considerato come la più grave violazione dei diritti umani nella storia del Brasile democratico, la polizia militare, per sedare una rivolta carceraria che aveva portato i detenuti a prendere il controllo della struttura detentiva, uccise 111 prigionieri. L'azione fu giustificata come un gesto inevitabile di legittima difesa, ma nessuno degli agenti fu ferito e non vi sono prove che i carcerati abbiano opposto resistenza. Pascal sostiene l'altra versione. Na época, estava na hora da tranca, a hora que tranca todos os presos. E a faxina fica até mais tarde solta, porque é ela que cuida da limpeza da cadeia. Então ela fica, é a última tranca, a gente já fala. E a faxina de um certo andar subiu até um outro certo andar para tentar conseguir uma maconha. Saiu uma discussão que não ia resultar, talvez, nem numa facada, nada. Uma discussão calorosa, um xingando o outro, um puxando faca para o outro. O policial que vinha trancando era novato, olhou aquilo, desceu correndo, a cadeia virou, dizendo que estava em rebelião. Aí foi ligado para o Fleury, que na época era o governador falou foi o Biratã, né, o coronel Biratã, ligou pro Fleury, o Fleury falou, sem massagem, entre e acaba com a brincadeira. E ele entrou para matar todo mundo. Eu tava lá. Eu carreguei mais de 50 corpos. Entende? Então, assim, na verdade, não teria acontecido tudo aquilo. Aquilo foi uma execução sumária. Eles chegaram para matar. Não ia acontecer tudo aquilo. How many people actually died in that massacre? Mais de 300 pessoas. So not 111? Não. Not 100? 111 pessoas eram aquelas que tinham família, que podiam chegar, que chegaram até a portaria e solicitaram o nome daquele preso. Se eu tivesse morrido no massacre, eu não ia participar, não ia entrar nesses 111, porque eu também não tinha família. Então, assim, foi muito mais de 300. O massacre já caiu no esquecimento. Algum tempo atrás, teve um massacre também aqui fora dos moradores de rua. Os moradores de rua eram mortos, assim, dormindo, e incendiados e mortos cruelmente. E ninguém mais lembra. É muito curta a memória do povo. When you're in a prison, do you tend to be more scared of the gangs, the prisoners, or the police? Lógico que a polícia é mais amedrontadora, porque eles são covardes. Você está desarmado, você não tem um colete à prova de bala e eles entram atirando. Mas quando uma cadeia, existe uma revolta, uma rebelião dentro de uma cadeia, é muito assustador também. Por isso que você tem que optar o lado que você vai ficar. Ou você fica do lado mais forte, ou você vai sofrer as consequências. Então você tem que, até lá você tem que usar a inteligência. Entende? Mas a polícia é muito mais covarde.
que tinha um carro Astra parecido com o meu, foi roubado e você podia estar dando documentação, uma averiguação normal. Eu dei minha documentação, fiquei, a senhora pode aguardar, ficaram revistando o carro, tudo, né? Não me revistou, não puseram a mão em mim. Após isso, acharam uma arma, que infelizmente nessa época, realmente eu assumo e aceito que foi do rapaz, que depois ele contou que foi dele. Mas até o momento ele não falava que era dele. Então foram os 3 para a delegacia, os 3 foram indiciados por porte de arma, que é artigo 16, ficamos lá, 98 dias. Então chegou lá, constou que ele devia, constou que tinha passagem, tudo. O policial, o delegado, queria saber por que eu estava com a arma, qual o motivo da arma. É aquela, como fala, ele faz a tortura psicológica, coloca um pouco você aqui e separam, né? E eu, como sempre falando, eu não sei, eu desconheço os fatos, não sei da arma. Nisso chegou uma advogada, conversou com eles, tudo, queria saber por que da arma. Então alguém tem que assumir aquela arma. Só que ela falou pra mim assim, assume, fala que é tua, que isso foi numa sexta. Na terça-feira você tá na rua, eu te garanto. Eu falei, doutora, tem certeza? Na terça-feira você sai, depois a gente arruma um jeito de provar que a arma não era tua. Tá, falei, tá bom, a arma é minha. Falei, a arma é minha. Mesmo assim, o delegado falou assim, ele viu que eu tava mentindo. Ele falou assim, a arma é tua? Você tem certeza que a arma é tua? Eu falei, não, a arma é minha. Vou foder os 3. Foi a palavra do delegado. E fodeu, ficamos nós 3 presos, 98 dias. How were those 98 days for you in jail? Terríveis. Você fica longe da sua família, da sociedade, como fala, liberdade não tem preço. Ainda que você, assim, o pouco que eu passei lá, eu não sei o que passa na cabeça de quem está na vida do crime, entendeu? Mas eu, como mãe, como ser humano, não tem preço uma liberdade. Para mim, não tem. O fato de eu poder sair a hora que eu quiser, poder abraçar meus filhos, não ter que esperar 7 dias, 15 dias para vê-lo, entendeu? Quando der 5 horas da tarde, eles te fecharem num lugar, sabe, que só tem uma janelinha. E ali você esquecer, você ser trancada pro mundo, a morte seria bem mais confortável, para mim. Prefiro estar morta. Did you try to commit suicide? Sim. But luckily you didn't succeed. Não. Acho que Deus, né? Eu acho que ainda tem alguma coisa ainda para cumprir, porque... Vida normal. Uma vez que você é absolvida, graças a Deus. Então, eu continuei minha vida normal, mas infelizmente aconteceu novamente. Aí começou o pesadelo de novo. Tell us how it all happened again and why. Pediu para parar, paramos. Nisso que para, eu fiquei encostada num canto, os 2 meninos no outro. Aí eles vão no carro, volta e vai, vamos pra cabeça, vamos pro chão. Aí eu achei estranho, né? Uma mulher, continuei com a minha bolsa, né? Vai, me jogaram no chão. Tenho machucado, ó. Ficou a marca até hoje, né? Fora o galo que eu tive, me bateram. Aí eu não entendia por quê, né? Aí me algemaram, jogaram do carro. Pra me tirar da viatura, me puxavam pelo cabelo. Voltei o tempo pré-histórico, né? Por quê? Então, eu queria saber também. Fui chamada de desgraça, baranga. Olha que baranga, olha que tribo fu. As piores coisas. Como mulher, fui resumida... Vamos resumir? Eu fui resumida uma merda. Eu me senti uma merda. Acho que... toda mulher tem sua beleza. Mas quando alguém tira assim, fica difícil, né? Fica difícil. It's okay. E foi o que aconteceu. Essa foi a pior. Do you have any trust left in the police system? Não vou generalizar, falar que são todos, mas pelo que eu passei, eu fico imaginando quantas pessoas devem estar presas inocentemente. Come dice Silvia, le generalizzazioni sono assolutamente errate. In casa sua, alla fine dell'intervista, mi ha fatto vedere tutte le carte dei suoi avvocati che si stanno preparando a difenderla dalle accuse. La sua storia, come le molte altre che ho ascoltato, è fitta di racconti spesso tragici, racconti di vita in prigioni sudamericane. Così per me diventa una condizione sine qua non per proseguire con questo viaggio. Devo riuscire ad entrare in carcere, a passarci del tempo, per vedere come stanno le cose con i miei occhi, con i miei sensi. Do you think that the government will let us get inside a prison to see the conditions of the prisoners?
ele deixa. O que ele faz? Eles mandam limpar, dá uma bela de uma lavada com desinfetante bem cheiroso, para vocês não conseguirem ver o que é a realidade. Muda o cardápio aquele dia, coloca comida para o povo comer e vocês vão ver o che eles querem. Pascal sbagliava. Abbiamo provato a lungo attraverso le vie istituzionali, ma i tempi continuavano ad allungarsi. Demordere non è il nostro forte. E così, alla fine, riusciamo ad ottenere accesso ad una prigione. Si trova a Rio, all'ingresso, uscita, di una favela lontana dal centro. Riusciamo ad entrarci grazie ad un pastore evangelico, padre Marcus, che si reca in vari istituti penitenziari con regolarità per pregare con i detenuti. È arrivato il momento di entrare. Lo spioncino della porta blindata, gialla, si apre di fronte a me. Intravedo, varco la soglia e sono letteralmente travolto. Le scene che ho di fronte sono infinitamente più forti di quello che avrei mai immaginato. Temperature soffocanti, celle buie con amache dal cielo alla terra per contenerne il sovraffollamento, mani che si protendono verso di noi, odore nauseante, urla, centinaia di adolescenti principalmente, quasi tutti rinchiusi lì dentro, a 2 passi da casa, quella che dovrebbe essere la meglio gioventù lì dentro per crimini legati al narcotraffico. Umanità allo stato puro, che ti ingolfa. Il mio istinto è quello di tornare indietro. Ho paura di essere schiacciato. Occhi, rimango. Chame esse homem.
Sara, o Deus que cura, o Deus que tem todo o poder. Jesus de Nazaré é o Filho de Jeová. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita cada célula. Eles acreditam que Jesus pode mudar a vida deles. É o que você está vendo aqui agora, a transformação pelo poder de Deus, pela palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, pela palavra escrita que transforma a vida do homem. A Bíblia diz que é por ouvir e ouvir a palavra de Deus que o homem é liberto. Amém? 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 Essere nel patio coi ragazzi, sentirne la feroce vitalità, avere la pioggia che inizia a caderti addosso dall'alto attraverso grate di ferro, essere abbracciato da loro durante i canti, tenendoci per mano, ha trasformato quella che per me era inizialmente una sensazione di timore, come se il mio istinto alla sopravvivenza mi gridasse scappa, in una sensazione di solidarietà, di fratellanza, di forse affetto. Quasi non me ne voglio andare, vorrei stare ancora con loro, mi sembra di non esserci stato abbastanza. Vorrei parlare con ognuno di loro, vorrei continuare a stringere le loro mani, ma non posso. Mi reco così da padre Marcus, alla sua chiesa evangelica. È un enorme edificio che ha costruito negli anni al centro della favela. Sembra quasi sterile e, forse per quello che ho appena vissuto, il tutto stona. Voglio però capire chi è veramente padre Marcus, su cosa ha costruito la fortuna della sua chiesa. É o poder de Deus na vida do homem. Amém? What was happening there? Who were these people and why were they so happy to accept you? And B, when you were taking the devil out of them, what actually physically happens? Olha, para você entender, é necessário que você leia a Bíblia. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, lembrai dos presos como se estivesse preso com eles, dos maltratados como se fossem maltratados com eles também no corpo. É um versículo bíblico. Não somente este, mas a cadeia também é uma instituição que foi criada por Deus, que se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, onde Deus mandou fazer a cadeia, para que o homem, naquela cadeia ali onde você foi comigo, ele tenha um arrependimento e venha os pregadores do Evangelho, os pregadores da Palavra de Deus, para que eles possam se libertar e tornar nova criatura. Agora, aquele momento que tu vê as pessoas caindo, botando a mão e as pessoas caindo, aquele momento é um momento que Jesus nos deu autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, através da oração, aonde pessoas ali são libertas, através da palavra, dos efeitos espirituais que contém na palavra, faz com que a pessoa se liberte da maconha, do cigarro, da cocaína e se arrepende dos seus maus pecados. E ali que eu faço é uma oração de intercessão pelo seu espírito, para mudar o seu caráter e repreendendo o espírito imundo que está dentro do homem. Porque o homem, quando ele não tem Deus, automaticamente ele tem espíritos que faz ele roubar, cheirar, matar. Então você vê eles cair, não é porque eu botei a mão na testa e na cabeça, não. São forças satânicas. E as palavras que eu digo é pedir a Deus a libertação daquelas pessoas em nome de Jesus. There was some people that looked like they had fainted, that they had passed out. Had they passed out? Sim, tem umas que a mente é tomada. Tem outras que caem porque perde as forças do corpo, mas a mente fica liberada, né? O que significa? Significa que nós somos morada de Deus. Há determinada parte dos nossos corpos que os demônios trabalham, né? E às vezes não toma a mente. Às vezes ele usa os olhos da pessoa, ele usa a boca da pessoa, ele usa a mão da pessoa para matar. São espíritos. E um ser humano que não tem Jesus, ele tem capacidade para ter 1000 demônios. If you did that to me, what do you think that my reaction would be? Or does what you do work with people that are in jail that have committed serious crimes? Eu acredito que ele também é portador de alguns espíritos por falta de conhecimento, pela ignorância da palavra. Ele também é portador de alguns espíritos. What spirits do you think I have? What can you say me? Ele pode ter um espírito de inquietação, de insônia, de vício, né? Ele pode ter um espírito também de ansiosidade, ficar muito querendo as coisas. Então, você pode ter alguns espíritos trabalhando na mente dele. Inclusive, eu olhando para ele quando ele estava dentro do cárcere, eu vi que Satanás tentou tirar a vida dele e Deus não permitiu. Porque desde o ventre da mãe dele, ele é um escolhido de Deus.
ele é uma pessoa muito boa e a mente dele é uma mente que rapidamente capta as coisas. Então o diabo sabe, por isso que o diabo tentou tirar a vida dele. Continuo a non capire esattamente cosa padre Marcus faccia ai ragazzi che ho visto cadere, agitarsi come se avessero una crisi epilettica, saliva che esce dalla loro bocca. Così decido di mettermi in gioco e di sperimentare l'esorcismo sulla mia pelle. Tell him not to scare me. Vem cá você, vem em pé. E ele vai sentir a presença de Deus. Going to feel the presence of God. E quando eu estava sentado ali olhando para ele, eu vi uma luz sobre a cabeça dele. So when he was sitting there, he could see a light on top of your head. So Ele é muito querido por Deus. God likes you. Feche os olhos. Quando ele fechou. Close your eyes, please. Sai! Todos os demônios estão amarrados. Vai queimando agora para enviar o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Vai queimando da cabeça à planta dos pés, Pai, que esse homem seja tocado pelo teu espírito. Vai penetrando aqui agora, Pai. Eu estou pedindo ao Deus que de uma massa decou, que abriu uma vermelha, que engoliu a tribo de Coré. Decou, piache, decou, manébia. Meu Deus, meu Pai, abençoe este homem, Pai. Dá-lhe saúde, dá vitalidade. Visita a sua família, a sua vida profissional. Que ele possa sentir agora o toque do teu Espírito Santo. Meu Deus, que ele possa ser abençoado. Pai, que toda a enfermidade na coluna, no rim, no estômago, no intestino, no fígado queima. Vai dando ele saúde e vitalidade. E que todo mal, Pai, em nome de Jesus, vai! Amém? Amen. Glória a Deus. Amém. Outro? La sensazione che ho avuto nel farmi fare l'esorcismo è di potenziale perdita di sensi. Innanzitutto ti viene chiesto di chiudere gli occhi, poi una mano sulla fronte e una sulla nuca ti aiutano ad affidarti alla persona che hai davanti, che improvvisamente urla di fronte a te, con altri 2 colleghi ai tuoi lati che fanno la stessa cosa in momenti definiti e ritmati. Se sei debole, molto giovane, in carcere, bisognoso di aiuto, in astinenza da droghe o alcol, senza speranza, la pratica può sicuramente risultare efficace nel farti perdere coscienza e svenire al suolo. Così da, dice padre Marcus, liberarti da Satana. So you said that there was a time in your life where you had Satan in you also. You just said that you used to drink, you used to smoke. What made you flick and change? Eu vivi 33 anos no mundo. Eu não conhecia o Evangelho, nem a palavra de Deus. Através de uma pessoa que pregou para mim o Evangelho, eu descobri que eu sou templo e morada de Deus, que existem os dons de Deus. E eu larguei tudo aquilo que eu fazia, a cultura católica que eu vivia, a cultura espírita, larguei para lá e comecei a buscar o Evangelho. E o Senhor me purificou. Eu não bebo mais, eu não fumo, eu não uso mais droga, eu não minto, eu não falo palavrão, eu não engano as pessoas. E a glória de Deus foi descendo sobre mim, a ponto de Deus me usar para libertar traficantes, prostitutas, homossexuais. Deus me usar para poder libertar pessoas que estão nas drogas. E minha vida foi mudada. E hoje eu tenho um rebanho imenso e sou conhecido no Brasil e no mundo pelo trabalho que eu faço. É melhor estar com Jesus do que estar com o diabo. With all the people that you've shown us on these videos that you have freed from the devil, that you've saved, right? What happens to them afterwards? Do they all join you? Do they all become part of the evangelical church? Is that a must? Once they've been saved, that they become part of the movement? Não, eu faço o que a Bíblia manda. Lembrar dos presos quando estivesse preso com eles, de maltratado como fosse maltratado também no corpo. Eu vou no ID de Jesus pregar para eles. O objetivo não é trazer para a minha igreja, o objetivo é que eles entendam o que usa eles são forças satânicas, que é necessário eles mudar a vida, se reintegrar à sociedade e ser pessoas transformadas. Esse é o objetivo. O objetivo não é arrebanhar eles para a minha igreja, porque eu quero que eles entendam que existe um Criador do sol, da lua, das estrelas, dos mares, do rio, e Deus não fez o homem para matar o outro, Deus não fez o homem para cheirar, Deus não fez o homem para beber, Deus fez o homem para ser cheio da tua glória. É esse o meu objetivo. Marcos è il pastore evangelico pentecostale della Chiesa dell'Assemblea di Dio degli ultimi giorni. Le chiese evangeliche in Brasile hanno un grande seguito, soprattutto tra la gente poco istruita e disperata, che le supporta in luoghi fisici o attraverso canali televisivi. Padre Marcus riprende tutte le sue apparizioni in carcere e in favela per distribuirle in TV o su DVD. Chiese pentecostali, popolari e comunità evangeliche in America Latina hanno superato il tradizionale predominio della Chiesa cattolica. Secondo le statistiche riportate da Le Monde Diplomatique, soltanto in Brasile negli ultimi 10 anni gli evangelici sono praticamente raddoppiati, passando da 13 a 26 milioni. Il crescente peso delle organizzazioni evangeliche rende queste ultime notevoli serbatoi di voti e per questo motivo tutti i candidati durante le campagne elettorali tengono in particolare conto le esigenze e le necessità di queste comunità. César Romero Jacob,
uno dei massimi esperti del voto religioso in Brasile, sottolinea come i presupposti per il boom dell'evangelismo siano stati creati dal vuoto di Stato presente nelle zone in cui violenza, alcolismo e prostituzione sono molto diffusi. Un boom che ha consegnato anche potere politico ed economico alla comunità evangelica. Il vescovo Edir Macedo, il capo della Chiesa Universale del Regno di Dio e capo di una delle più grandi TV del Brasile, è considerato il vescovo più ricco della terra. Il suo patrimonio è stimato in 2 miliardi di dollari e comprenderebbe un palazzo con 35 camere da letto a São Paulo e un jet privato da 50 milioni. Olha, eu tenho um fato impressionante de policiais revoltados, pensando que eu tinha ligação com o tráfico, tentaram me matar. E esses policiais se converteram. E um fato marcante em minha vida foi a rebelião da Casa de Custódia de Benfica, aqui no Rio de Janeiro, onde já tinha 36 mortos, várias pessoas para ser executada, mais de 27 reféns, e eu entrei ali com a minha filha, com a minha equipe, consegui tirar aquelas pessoas que estavam amarradas em bujão de gás, em balão de oxigênio, e consegui salvar aqueles reféns, pessoas que estavam enforcadas, semi-enforcadas, pessoas esfaqueadas, pessoas queimadas, que foram salvos. E eu consegui acabar com uma rebelião que já tinha 3 dias, que o Estado não conseguia acabar, eu consegui acabar. Não somente esta, mas em São Luís do Maranhão também. E não somente isso, mas várias pessoas amarradas em favelas que eu consegui salvar. São fatos marcantes e essas pessoas hoje são pessoas transformadas pelo poder de Deus. Tutto ciò può insospettire. Lo stesso padre Marcus è stato investigato dalla polizia per i presunti rapporti con la criminalità. Se la Chiesa evangelica proclama di aiutare le persone bisognose e molte vedono migliorare la loro vita in questo modo, che alla fine è quello che veramente conta, cosa fanno le istituzioni? Per fare il punto finale sulla questione, incontro Rubens, capo dell'associazione Viva Rio. You have a combination of poverty, favelas, we call them, then money from drugs, illicit drugs, and then guns bought with that money. And then you have a kind of a parallel power which has grown very much. It's an anarchic kind of power. It's very young. It is becoming younger and younger because the older ones die or go to jail. So it's almost a teenage kind of a crime movement. And teenagers can be very irresponsible. So they fight each other, they kill each other a lot. And so it's very lethal, the kind of disputes they have. It can be very brutal. So what we have today is that finally in the last couple of years, 3-4 years, we have a movement out of this circle, you know. And this movement is called, first, UPP. It's a Pacifying Police Unit. So it's a new police approach, which has been there on the shelves. People have been writing about it. Viva Rio has been struggling for it for a long time, since 2001. Talking of this question of power, Yeah. seems to be the reason why a lot of the crime happens. Yeah. It's not so much the drugs. It's money, it's power, and sex, right? And Women, sex. yeah, of course. You haven't talked about sex. Yeah, because I took it for granted. No, like you know, these guys are young people. They have sex in their minds too. So, Yeah. so They're powerful. they have all kinds of women. You know, they have all these. We call them cocotinhas. They're nice girls who like these guys. You know, and they have the benefits of power, but it's. I think it's more power than money. Yes. Where does this necessity of power come from? You think? It's very deep in human, you know, existence, you know, and so this is part of our human obsession. I think it's a metaphysical question. What is Viva Rio's philosophy? Well, it's one point is this: trying to work from within, work in there, to be inside. Then you have to, you know, all kinds of programs to integrate the favelas into the city. That's urban kind of approach. Then integrated the young people into you know, perspectives of growing within society. So that's education, that's sport, that's music, all the instruments of integration.
L'unità di polizia pacificatoria, corpi che presidiano la favela una volta cacciati i narcos, continua a sembrare una delle soluzioni che mettono più d'accordo le squadre che si stanno giocando la partita che sta portando il Brasile ad essere la nuova potenza mondiale. E con essa i piani per la famiglia di Lula e la riforma delle carceri. Le autorità sanno che per evitare che la violenza freni lo sviluppo, bisogna evitare che la situazione delle carceri rispecchi quella del paese. Il governo del Brasile si è impegnato in ambito internazionale a proteggere e promuovere i diritti umani, ratificando un certo numero di convenzioni. Oggi in Brasile la popolazione carceraria è formata principalmente da giovani tra i 19 e i 25 anni. Di questi il 40% è analfabeta. La maggior parte non ha mai avuto una professione, una possibilità di studiare, un lavoro regolare. Arrivano principalmente dalle favelas e sono di colore o mulatti. Le visite sono previste una volta alla settimana per i familiari, una volta alla settimana per le visite intime. Il crimine legato al narcotraffico è adolescenziale e quindi si rifà non a organizzazioni mafiose, bensì a piccoli crimini spinti dal desiderio di potere, accettazione, sesso. Possiamo biasimare gli individui in questione e possiamo biasimare noi stessi, la società che formiamo. Se cambiassimo noi per primi i nostri giudizi sulle cose, forse riusciremmo a trasformare il potere, ad esempio, in un desiderio inutile. Il potere non differenzia in alcun modo chi lo detiene da chi non lo detiene a livello assoluto, giacché chiunque si può ribellare al potere e sovvertirlo, ignorarlo. Ed essere ignorati, probabilmente più ancora che amati o odiati, è l'ultimo desiderio di ogni essere umano, in carcere o in libertà.